Contexto Geral entrevista o presidente do Sindicato dos Petroleiros do Ceará, Jorge Oliveira. Eu sou formado em técnico de elétrica. Entrei na Petrobras como eletricista em 1985, em fevereiro, 21 de fevereiro de 1985. A minha formação, depois eu me formei como técnico, mas a minha carreira dentro da Petrobras, ela é toda no nível técnico, né? Eu estou me formando agora na parte de física, né? E agora a Universidade Federal do Ceará teve a oportunidade de fazer aquele curso em EAD, e aí estou na formatura em licenciatura em física. Mas a minha formação profissional, ela é a nível médio na parte de elétrica. A gente toma de conta desde uma lâmpada queimada até a geração de energia de uma plataforma. Eu sempre trabalhei em plataforma, comecei a trabalhar em janeiro de 1985, em uma contratada pela Petrobras, fiz o concurso, passei, né, e em fevereiro, 21 de fevereiro de 85, eu fui admitido pela Petrobras. E desde então, sempre trabalhei dentro das plataformas aqui no mar. Pouca gente sabe que nós, no mar aqui do Ceará, nós possuímos 9 plataformas. Poucas pessoas do Ceará sabem disso, mas é importante dizer que o Ceará, a partir de 78, começou a produzir petróleo. Então, desde 85 eu faço parte desse grupo que faz o petróleo aqui no Ceará. Tenho, assim, a convicção que o nível médio, hoje, ele é um dos grandes negócios da Petrobras, né? A mão de obra qualificada de nível médio são as melhores do Brasil. A formação nossa no nível médio, dentro da Petrobras, ela é muito intensa, né? e bastante interessante. Quem realmente tiver a oportunidade de ser um petroleiro, verá que é uma carreira brilhante, né? É muito satisfatório trabalhar dentro de uma empresa que dá a condição de trabalho, dá a condição de você crescer profissionalmente. Então, realmente, a Petrobras, para mim, é a melhor empresa do Brasil, né? É uma empresa que realmente traz tudo que um profissional quer na sua vida profissional. Eu fui eleito agora em 2017, em março de 2017, e anteriormente fui vice-presidente na gestão anterior, né? Na gestão de 2014 até 2017 eu era vice-presidente. O Oriá, na época, era o nosso presidente, Oriá Fernandes, e aí eu fui conduzido à presidência a partir de 2017 até 2020, eu serei presidente. E nessa trajetória que a gente ficou aí vários anos devido a gente fazia uma política lá atrás, quando nós fomos mais jovens, né, a gente fazia uma política, a gente se afastou, eu me afastei um pouco da política, me dediquei ao trabalho dentro da Petrobras, cresci dentro da empresa, assim, no sentido, a gente foi promovido, a gente saiu de eletricista, foi para técnico, de técnico para técnico sênior, e aí técnico, eu estou assim, na carreira, dentro do nível técnico, a carreira mais elevada que é possível dentro do nível técnico. Não no nível maior, porque a gente que trabalha na parte sindical, a gente sempre é meio cortado, né? As chefias não nos olham muito bem quando a gente é um militante dentro do sindicato. Então, hoje era para mim estar no fim de carreira, né? Mas ainda para topar isso, ainda leva alguns anos, né, dentro da carreira. Então, a gente que é do sindicato tem essa dificuldade de crescer profissionalmente dentro da Petrobras, apesar da primeira vez que eu estou sendo liberado, né, assim, formalmente, porque dentro da Petrobras tem essa coisa, você é liberado para trabalhar para a Petrobras. Os sindicatos são muito importantes para qualquer empresa, porque se não fosse o sindicato, a empresa teria que assinar o contrato de cada pessoa, e isso também é um benefício para a empresa. Quando o presidente do Sindicato do Ceará assina o seu ACT, o seu acordo coletivo de trabalho, ele está assinando por todos os associados, e isso para a empresa é extremamente importante. Motivo para a gente fazer greve já fazia bastante tempo que a gente já tinha motivos para fazer greve. Na época da gestão Pedro Parente, quando ele começou a fazer os desmanches da Petrobras, que é a venda de ativos, que ele chama de venda de ativos, que na verdade isso é a privatização da Petrobras, só com um nome mais bonito,
e dizendo que a Petrobras estava quebrada, né, que a Petrobras estava sem condições de crescer e teria que vender ativos, justificando essa venda de ativos. Enquanto o petroleiro não era atingido, a pessoa petroleira não era atingida, não, está vendendo esse ativo, está vendendo aquilo, mas o meu emprego está garantido. E aí os funcionários da Petrobras se sentiam quase que protegidos, né, dentro da sua função, dentro do seu trabalho, e eles não tinham essa gana de fazer a greve, no sentido de defender a Petrobras. Hoje, com o anúncio da venda da Petrobras agora, não só das 4 refinarias, 60% da refinaria, mas também dos petroleiros que estão dentro da refinaria, aí a coisa mudou. Agora é o emprego das pessoas que está sendo ameaçadas, ou seja, você vai sair de uma empresa Petrobras e vai ir para outra empresa. Inclusive, você tem que pedir demissão da Petrobras para poder trabalhar na outra empresa. E isso a gente não concorda, né? Não concorda com muita coisa que o Pedro Parente fez, né? Transformar a Petrobras, que é uma empresa que foi criada para poder servir ao brasileiro, e está servindo só a ele como um gestor, como se diz, excepcional, né? Mas só pensando no lucro da empresa. A gente sabe que a Petrobras, desde a sua criação, ela tem uma missão, que seria abastecer o Brasil de norte a sul, né? De leste a oeste, em derivados de petróleo, nas condições que a gente possa pagar, né? Ele associar o preço do petróleo, ou o preço da gasolina, os seus derivados, a níveis internacionais, o governo também deveria associar os nossos salários, a salário de toda a população, aos preços internacionais. A gente não se importa de pagar gasolina 5, 10 reais, contanto que a gente possa pagar isso. Então não pode só associar o preço do petróleo e os seus derivados aos níveis internacionais, que a gente não tem o mesmo valor econômico que os níveis internacionais. Para fazer uma gestão dessa, deveria ser em todo a questão salarial, teria que ser toda uma estrutura do país para fazer isso. E a gente entende que petróleo, água e energia não é mercadoria. São coisas estratégicas que qualquer país, na nossa casa, em casa, a gente precisa de água, energia, né? Então, petróleo hoje ainda é a coisa mais que se vende no mundo é petróleo. Não tem nenhum recurso que seja mais cobiçado pelo petróleo, né? E a gente sabe que, inclusive, as últimas grandes guerras foram todas através da cobiça pelo petróleo. E eu não sei se foi um azar, se foi uma sorte em ter achado o pré-sal. E essa gana, né, das empresas internacionais sobre o nosso pré-sal foi muito grande nesse nível de querer cooptar, né, todo o nosso petróleo. A gente estava fazendo já seminários, né, de qualificação de greve. A gente já saiu uma pauta da federação, no sentido de a gente fazer os seminários de greve, para fazer a greve por tempo indeterminado, depois do dia 12 de junho. Já estava definido, se vocês vão ver, já estava com planejamento para isso. Nesses seminários que estavam acontecendo, e a base dizendo que nós não poderíamos mais esperar, o que a gente vai fazer agora seria um alerta, porque os caminhoneiros também fizeram o alerta. Eles chegaram na mídia, desde fevereiro, se não me engano, foi março, eles começaram a dizer que iriam parar o país. E o governo não chegou para negociar, não chegou para nada. Então, essa greve agora é no sentido de chamar a Petrobras, né, chamar a responsabilidade do gerente da Petrobras, e aí a gente tentar fazer uma negociação e mudar essa política de preços da Petrobras, que a gente, desde o início, a gente dizia e diz que é uma política equivocada. A gente não pode se comparar ao resto do mundo, enquanto a gente os nossos salários também não estão equiparados. A gente precisa, nesse momento agora, chamar a Petrobras, né, dizer, Petrobras, a gente quer conversar com os gerentes, com o presidente, e ele não quer conversar com a gente, né? Ele diz que não sai, manda mais do que o próprio presidente, chega lá e diz que não vai sair, e o presidente lá, ele que manda, e aí está fazendo da Petrobras como sendo a sua empresa, e beneficiando só os seus sócios, né? Então a gente sabe, e a gente está fazendo esse alerta de 3 dias, é importante que a empresa responda, a grande direção, inclusive nós estamos fazendo falando todos os gerentes, que assim, eles não são gerentes porque fizeram o concurso para gerente. Eles são empregados da Petrobras assim como eu sou. Eu poderia ser o gerente indicado
por qualquer outro, né? Então, eles não fizeram concurso para gerente, eles estão gerente. Então, a gente tem dito para eles, entreguem a gerência para a direção da Petrobras, porque se vocês não entregarem, é porque vocês concordam com o que o Pedro Parente está dizendo. E a mesma coisa ele está dizendo para a força de trabalho. Se vocês não fizerem greve, é porque vocês estão também concordando com o que a Petrobras, né, está fazendo, Pedro Parente. Então, todos aí, e por isso essa grande movimentação, essa greve foi por isso, essa greve foi nesse sentido, de chamar a Petrobras, de chamar os gerentes que têm poder sobre o Pedro Parente, no sentido dele acabar com essa gestão, que só dá certo se o preço do petróleo for baixo. Olha, você imagina, o preço do petróleo hoje está a $80, a tendência dele é subir. O governo vai tirar o CID, o PIS, o CONFINS, vai baixar 46 centavos. Isso não resolve. Daqui a pouco está a 100, e aí como é que fica? Então, não é essa a solução. A gente sabe que a Petrobras agora, no terceiro trimestre, já deu um lucro de quase 7 bilhões, né? Então, para que a gente quer uma empresa pegando 70% das ações hoje, que é mais de 70% já das ações que recebe dividendos, já são internacionais. Ou seja, esse nosso dinheiro está indo para fora. A gente não precisa de uma Petrobras que tem um lucro fabuloso. E aí o que vai acontecer? Nosso dinheiro está indo para fora. A Petrobras sempre foi gerida no sentido de fazer com que os combustíveis e toda a cadeia produtiva ficasse contrabalanceada. Se o petróleo sobe mais, eu tenho muito lucro no RP, que é a produção e a exploração, mas eu vou ter um prejuízo no refino. Mas quando é uma mesma empresa, eu somo prejuízo com lucro e mantenho o meu preço nos níveis que sejam suficientes para a população comprar. Então, assim, a Petrobras ganha muito dinheiro quando o nível do petróleo está baixo. Mas por que isso? Porque quando o petróleo está muito alto, está $100, por exemplo, a gente paga muito royalties. E foi por isso que Rio de Janeiro, esses estados que eram acostumados a receber muita grana de royalties de petróleo, quando o petróleo caiu o preço, o que foi que aconteceu? Os royalties caíram, aí as finanças do estado vai para o buraco, né? Vai para o buraco, não tem como pagar. Então, a gente precisa de uma política de preço que o próprio brasileiro possa pagar. Porque se não for dessa forma, para que a gente quer uma empresa pública? Empresa pública, ela tem uma missão, não é só uma empresa privada. Porque desde 97, a Petrobras perdeu o monopólio no Fernando Henrique Cardoso. Qualquer empresa poderia vir aqui, fazer prospecção, fazer refinaria, e ninguém veio. E por que a gente tem que vender a Petrobras? Que venham de fora e façam os seus dutos, que façam as suas refinarias, que venham concorrer com a Petrobras. Foi o que aconteceu com a nossa distribuição de energia. Era a Coelce, foi vendida, ou a gente compra agora a energia da Coelce, ou compra a energia da Coelce. Não tem concorrência. Então, isso não é uma coisa que é benéfica para a população. A gente sabe que hoje, com a telefonia, tem várias empresas, Oi, TIM, então a concorrência realmente vale a pena, mas na energia não é assim, né? Na Petrobras vai ser da mesma forma. A gente vai ficar refém de uma empresa que era estatal, que tinha a preocupação não só em fazer com que os combustíveis fossem a preços que a população possa comprar, mas também desenvolver esse país, porque essa também é uma das suas missões. Onde a Petrobras está, aquela região, aquele estado, aquele município, ele cresce junto com a empresa. Em 2015, a gente fez a greve no sentido já do ACT, para fechar o ACT, né? A Petrobras, naquela época, queria tirar várias cláusulas do nosso acordo, querendo rebaixar o nosso acordo. Eu posso afirmar hoje que o acordo Petrobras é um dos melhores do Brasil. Ele simplesmente, se alguém for ver o acordo petroleiro e o acordo de outras categorias, a gente tem muita cláusula importante que faz realmente com que o emprego dentro da Petrobras seja um emprego assim, almejado por muitos funcionários, né? Muitas pessoas. É uma empresa forte, uma empresa de petróleo, não é uma empresa de fazer bombom nem pãozinho, como o próprio Parente quis, né, comparar a Petrobras e o petróleo como farinha de trigo. A lógica dele dizer que é como farinha de trigo sobe lá fora e aqui sobe também o pãozinho, só que ele esqueceu de dizer que a Petrobras agora, nesse ano de 2018, vão chegar 5 plataformas, né, 5 plataformas novas de um pré-sal, que será capaz de produzir todo o nosso petróleo
que hoje a gente importa uma fração desse 20% mais ou menos do petróleo, chega até 30% de petróleo importado para a gente poder completar a nossa produção. Mas nesse ano, 5 plataformas no pré-sal estão entrando. A Petrobras nunca quebrou, não estava quebrada, nunca teve quebrado. Na verdade, ela estava endividada, que é diferente de estar quebrada. Com a empresa quebrada, se um gestor chega, o que ele faz? Ele investe para poder recuperar a empresa e não vende ativos. Não, se ele está vendendo ativo é porque a empresa tem recurso financeiro para poder fazer com que a empresa retorne. Então, assim, a Petrobras estava endividada? Sim, estava endividada. Mas com essa, agora é a vez desse endividamento vir os frutos com essas plataformas que estão chegando e que vai entrar em produção. E se aí os investimentos e nas duas refinarias, tanto aqui do Ceará como a de Maranhão, se tivessem sido feitas, a gente estaria hoje ganhando muito dinheiro, porque diesel é uma coisa que todo mundo quer no mundo, né? Para você ter uma ideia, são 150 milhões de litros que se vende diesel no Brasil. Todo dia, 150 milhões de litros. Então, um centavo que sai no preço do diesel, o diesel é R$2, vamos supor, e um centavo. Aquele um centavo representa em torno de 1.500.000. Né? Então, é uma coisa interessante. Por que alguém às vezes não conhece, mas na bomba de combustível existe lá R$2, são 3 dígitos, milésimo. É uma das únicas coisas que eu conheço que vende com milésimo de centavos, né? E nem existe um centavo mais. A menor moeda nossa é 5 centavos. Então, como é que a bomba ela tem milésimo? Porque são milhões de litros, né, vendidos todo dia, e esses centavozinhos lá que ninguém dá valor, isso representa milhões. Então é por isso que o petróleo, quando a Petrobras diz, a minha gasolina está a R$2,0096, né? Aquilo ali, aquele 9,6 são 960 mil, representa muito dinheiro. R$1,35. A Petrobras fica com 30%, de acordo com, porque é assim, a cotação, a tributação em cima da gasolina é cada estado, né? Aqui no Ceará é uma das maiores, é 17%. Então, assim, quando você vai colocar o preço final, ela varia entre 30% e 32%. A Petrobras só recebe um terço, menos de um terço, ou seja, dentro de 1 litro de combustível temos 3 Petrobras. 3 Petrobras. Então, com esse terço, a Petrobras pesquisa, perfura, produz, refina, faz toda essa confusão aí, como se diz, né? E as pessoas não entendem porque é que lá no Paraguai a Petrobras está vendendo no posto de combustível a R$2 e o posto Petrobras. Mas o mesmo preço que ele vende aqui a R$1,35, vende para o Paraguai a R$1,35. Por que a Petrobras vai vender mais caro aqui e vender mais caro fora, se é uma empresa de negócio? Então, as pessoas às vezes não sabem por que a Petrobras acham até que recebe exatamente os R$5, os R$4,50, né? Não é isso. A Petrobras recebe R$1,35, se a gasolina for em torno de R$1,60, R$4,60, ela recebe R$1,35, é 30%. Pode pegar o preço do combustível e dividir por 3, que é um pouco menos do que isso. Então é assim, é absurdo, poucas pessoas sabem disso, a composição do preço final, e é por isso que a Petrobras, ela precisa, porque se ela aumenta 1 centavo aqui, todo mundo quer aumentar o percentual em cima desse centavo. Então assim, mas a Petrobras só subiu 10 centavos, por que lá na ponta só não sobe 10? Né? É porque todo mundo bota percentual sobre esse valor, ou seja, se eu aumentei 1 centavo, todo mundo vai, e só representa 30%, então 1 centavo no mínimo vai ser mais 2 aqui, porque a tributação é em cima de percentual, e é dessa forma que o petróleo, a nossa gasolina fica muito cara. Vamos supor que ela produza hoje a R$1,35, se ela baixar, se eu vou vender agora por R$1, isso não obriga aos postos, nem ao governo, nem a ninguém a baixar o preço. Não é obrigado, isso é livre mercado. O posto pode chegar lá e dizer, eu comprei uma carrada de petróleo, de diesel ou de gasolina, o que seja,
e vou vender esse valor a R$ 5. Não, mas lá no posto vizinho é 4. Não, mas eu vou vender a 5. E ele pode fazer isso. É livre concorrência. Então hoje, infelizmente, é isso. Inclusive a gente está vendo aí, quem tem posto que tem gasolina, os caras aumentam e dizem que vai haver o DECOM vai entrar com a ação, mas está lá, o preço está lá, a pessoa vai comprar se quer. Então é complicado a gente dizer por que, que o preço da gasolina e por que, que o Estado, né, não diminui. Porque ele não quer perder renda. É isso. O Estado não quer perder essa renda, né? Ele tem todos os compromissos do Estado e é justamente na distribuição, porque a gente ganha royalties aqui, mas é muito pouco. A nossa produção de petróleo é em torno de 5 mil barris por dia, nas plataformas e mais ali também na Fazenda Belém. E é muito pouco. Então, assim, se fosse 5 milhões de litros de combustível, aí, de petróleo, o nosso royalties seria muito grande. Mas é muito pouco, e aí o Estado vai em cima, né, da parte de distribuição, que a maioria dos estados faz isso. Agora, realmente, é muita fome, né, do nosso governo, mas é compromisso. E se ele traz retorno, eu não sou contra a imposto em gasolina, até acho que quem tem carro e quem pode comprar gasolina já é um pouco mais abastado, né? Assim, ele tem mais dinheiro, ele tem mais condições de gastar, mas também não pode ser dessa forma, por quê? Porque a dona de casa, para comprar o botijão, está terrível. Então, como é que ela vai fazer greve? Vai deixar de fazer comida para poder baixar o preço do combustível? Não pode. Então, quem tem que fazer essa força são os petroleiros, são os caminhoneiros, são as categorias que realmente podem cobrar do governo um valor menor, né? A compra de Passadina foi dito como um escândalo maior do mundo, né? E assim, na verdade, a Passadina, na minha visão, na visão do petroleiro e de vários petroleiros, inclusive da APET, foi um dos melhores negócios que houve, a Petrobras fez. Mas por que isso? Foi superfaturada, era sucata. Não é bem assim. A Petrobras ela entrou dentro do mercado, do maior mercado de consumo de diesel, que é dentro dos Estados Unidos. A posição, a localização privilegiada daquela refinaria, ela simplesmente era dentro de um contexto que não teria em nenhum outro local. Se a Petrobras quisesse fazer uma refinaria nos Estados Unidos, teria que achar um local, fazer a estrutura, toda a estrutura de aportamento de navio, de estrutura de dutos. Então, o custo seria enorme e o tempo para fazer uma refinaria nos Estados Unidos seria muito grande. A compra de Passadina é tanto que não sei por que não se fala mais em Passadina, né? Porque realmente não tinha tanta coisa tão feia assim. Um dos grandes negócios da Petrobras foi a compra de Passadina. O outro sócio, que foi um americano e um privado, de novo, né? Era uma sociedade. Tanto Petrobras como o sócio, eles teriam que investir junto em tudo aquilo para que a Passadina voltasse a produzir o que produzia anteriormente. E esse sócio deu para trás. À medida que os preços dos combustíveis foram caindo, que o petróleo foi caindo, ele pulou fora do barco. Assim como foi na perfuração do primeiro poço no pré-sal. A Petrobras fez uma parceria com a Total e com a Shell para fazer o primeiro poço no pré-sal. Para você ter uma ideia, foi $1 bilhão. O primeiro poço foi em torno de $1 bilhão. E quando chegou em torno de 500 milhões de dólares, a Total disse, não dá mais para mim. Quando chegou em 700 milhões, a Shell disse, não dá mais para mim. E a Petrobras continuou só. Se ela não continua só, se ela desiste também, hoje nós não estaríamos aí com o nosso pré-sal. E aí, assim, é uma coisa que a população não sabe, mas tem muita coisa que a gente não conhece do mercado de petróleo. Na época foi uma coisa espetacular pela entrada da Petrobras dentro do maior mercado de combustível do mundo, que é os Estados Unidos. Para vocês terem ideia, os Estados Unidos consomem em torno de 30%, né, de todo o petróleo do mundo. Então, se eu consigo entrar dentro do mercado desse, eu pegar o meu petróleo, do nosso pré-sal, refinar, e hoje ele está em torno de $10 o barril, eu levar lá para Passadina e conseguir refinar esse petróleo, quanto é que nós não iríamos ganhar e a Petrobras iria ganhar fazendo esse refino no maior mercado, né, como se diz, de petróleo do mundo. Então,
Na época foi um melhor negócio, né? Fizeram uma celeuma muito grande em cima disso, mas quem sabe na estratégia da Petrobras, que estava se inserindo em em todo o mundo, a Petrobras estava em todas as fronteiras aí onde tem petróleo, ela estava se inserindo e hoje ela está recuando, vendendo tudo, na contramão das outras grandes empresas, como a Total, a Shell, estão comprando tudo. A Petrobras só vende tudo e as grandes empresas petrolíferas compram tudo. É totalmente antagônico, né? A Petrobras faz uma coisa e as outras fazem outra. Então, assim, tem coisa errada, tem alguma coisa estranha na política do seu Pedro Parente. O pré-sal, uma plataforma de pré-sal, uma plataforma de uma profundidade dessa, de uma dimensão, não se faz uma plataforma de um dia para o outro. Você tem que fazer vários investimentos, e foi esse investimento que foi feito na época. Todo mundo queria fazer plataforma, e aí a Petrobras pagou um pouco mais caro, porque na época não tinha local para fazer, não tinha estaleiro, não tinha nada. A Petrobras teve, inclusive, que reativar o estaleiro no Brasil, que deu milhares de empregos, fazendo plataformas aqui, porque no mundo todo estava carente, né, de plataformas, inclusive alugou plataformas a preço de ouro, até de diamante eu diria, para poder produzir no pré-sal, né? Essa fronteira do pré-sal, ela é tão importante que com esses 5 navios que vão entrar agora, nós seremos autossuficientes de petróleo, só no pré-sal já vai dar todo o nosso petróleo necessário e ainda vai sobrar para a gente vender se a gente quiser, né? E aí é interessante isso, a gente ter esse controle do petróleo para o brasileiro, né? A gente precisa produzir aquilo que é interessante para o Brasil. Petróleo, como eu já falei, ele é a coisa mais cobiçada no mundo, né? Então a gente precisa ter uma política de governo, petróleo tem que ser uma política de governo, não pode ser uma política de mercado. Petróleo e energia não são mercadoria, a água também, não podemos fazer isso. Então as grandes empresas, a Eletrobras, né, a Petrobras, né, as Banco do Brasil, todas a Casa da Moeda, o cidadão querendo vender. Então, assim, é um governo que não tem governo, realmente não tem condições desse governo permanecer, e principalmente o Pedro Parente, que vem tentando fazer da Petrobras uma empresa dele, administrada somente por ele. No mínimo, ele deveria, já que é uma empresa pública e é do povo brasileiro, ele deveria, no mínimo, por tudo que ele já fez, vendendo plataformas que foram por 700 milhões feitas pela Petrobras, vendeu por menos de 70, dutos, vários dutos, então assim, vários negócios realmente bastante cabeludos. Se a gente for fazer a pesquisa das vendas que o Pedro Parente fez, a gente vai ver que os valores que foram feitos são abaixo dos valores, em torno de 10% dos valores que foram fabricados, a P59 e a P60, duas plataformas que tinham apenas 5 anos de fabricação, se gastou 700 milhões e ele vendeu por 70, menos de 70 e achou que fez um grande negócio. E assim, todos os dutos da malha do sul, sudeste ele vendeu, ou seja, agora a gente está pagando, vendeu por 4 bilhões e agora a gente está pagando de aluguel por ano 1 bilhão. Então assim, em 4 anos ele vai pagar tudo que a Petrobras, né, pagou e ainda vai ficar com os dutos todo dele. Então assim, é uma dimensão de um pensamento imediatista. O Pedro Parente quer que as coisas sejam imediatas. O petróleo não pode ser pensado de uma forma imediata, a gente tem que pensar no nosso futuro. O petróleo é um bem que não é renovável. Ele vai acabar e acabou. Se nós não fizermos os preços e esses valores do petróleo, se nós não fizermos o nosso desenvolvimento com esse dinheiro, com esse petróleo, qual é a riqueza que o país vai ter? Vai ficar vendendo petróleo e comprando diesel e gasolina? Não pode ser assim. A filosofia de petróleo ela tem que ser uma gestão de governo, ela tem que ser defendida pelo povo brasileiro, e aí o Pedro Parente deveria pelo menos passar pelo vínculo lá, pelo menos desse Congresso pilantra que está lá, mas pelo menos deveria ter sido autorizado pelo esse Congresso, cheio de pilantra está lá, eu sei que ninguém confia em nada daquilo, mas no mínimo ele deveria ter consultado o Congresso, que são os representantes do povo brasileiro, para fazer tudo que ele fez. Vender a Petrobras do jeito que ele está vendendo.
e a gente precisa retornar esses bens para o povo brasileiro, em prol do povo brasileiro. O petroleiro, a gente não defende pilantra nem ladrão na Petrobras não, né? Todos os diretores que roubaram a Petrobras, né, que foram cooptados, comprados mesmo pelo mercado, a gente defende cadeia sim para todos, não tem perdão não. Eu trabalhei na Petrobras vários anos, nunca tirei um lápis da Petrobras, então a gente não aceita que um diretor de nível lá de cima, que já ganha um salário fabuloso, não sei nem quanto é que é, mas é mais de 100 mil reais, e ainda ter a ousadia de fazer esse tipo de coisa, a gente não concorda. O petroleiro, todos eles, não tem exceção, quer sim cadeia para todos que roubaram a Petrobras. O prejuízo que esses companheiros fizeram, na verdade, foi inclusive na época do Bendini, foi registrado em balanço. Foi feita uma auditoria por uma empresa consultoria externa, né, que deveria constar no balanço da Petrobras qual foi o prejuízo de suborno que foi feito durante um período, porque para você fazer, se não me engano, foi de 8 anos, eu não lembro bem o período, mas foi feito todo esse levantamento e se constatou que foi em torno de 6 bilhões os desvios na Petrobras, né? 6 bilhões é uma coisa que a gente não consegue nem contar, né? São toneladas de dinheiro, né? Então, bilhão, quando a gente fala 1 bilhão, são 1.000 milhões, né? São 4 roubos, 1 milhão seriam 4 roubos do Banco Central, né? Então, 6 bilhões seria 6 vezes 4, 6 vezes 4, 36, né? Então, assim, é muito dinheiro, né? E isso foi registrado na gestão Bendini. Agora, o prejuízo que a empresa que ocorreu devido à Operação Lava Jato, que começou a identificar esses roubos, foi muito maior pelo seguinte sentido, porque todos os investimentos que foram feitos com as empresas que estavam fazendo, elas tiveram que fechar. E aí tudo que tinha sido comprado e já solicitado para fazer as refinarias, tiveram que ser paradas. Então, o prejuízo ainda foi maior, né? Assim, deveria se prender o corrupto e o corruptor. E os empregos das pessoas, isso em um país civilizado, qualquer empresa que rouba, quem foi que roubou? O dono, prende o dono. Os empregos continuam. Mas no Brasil, infelizmente, não aconteceu isso, né? Sim, mas acabou também, a empresa foi junto, os empregos, todo mundo foram demitidos. A empresa parou em todos, não só na Petrobras, mas em todos os outros empreendimentos. A Odebrecht faliu. Ou seja, se fosse um país mais sério, ele deveria prender o camarada que fez a negociata, prender o corruptor e o corrompido, e aí sim fazer uma gestão. O Estado diria, agora vocês saem, o Estado vai assumir, vou gerir esse roubo que vocês fizeram e a gente vai manter os empregos dos empregados, os investimentos e os empregos continuarão. É dessa forma que nos outros países civilizados fazem, não se maltrata, não se acaba com a economia do país da forma que foi feito. Então a gente estava num processo, assim, eu entendo dessa forma, eu não sou economista, mas a gente viu o que aconteceu com o país depois que houve a parada das grandes empresas, né? Não concordo, ninguém concorda na Petrobras, nenhum petroleiro concorda com o que houve, e a gente acha que tem que ser punido e todos presos, sim, inclusive todos, mas não é só um ou outro não, todos, né? E é o que a gente vê que não acontece. Tem um benefício para um, tem benefício para outro, mas aí já é outra questão, a questão política, e ninguém quer falar sobre isso, porque futebol, religião e política ninguém entra em consenso, né? É um debate muito interessante, mas a gente precisa dizer que a Petrobras foi a única assim, que realmente levou o maior banco, assim, o maior baque em cima da Petrobras, né? Ela realmente teve um prejuízo muito grande com a parada dos seus projetos. E aí a população sofreu junto porque foram os empregos, foi realmente terrível. Petróleo não é fácil de a gente falar sobre petróleo, né? A conjuntura nacional e mundial, ela também tem que ser vista, né? Assim, no meu pensamento, o que a gente tem que cobrar
Se a Petrobras ela fizesse toda a prospecção e tudo refino e não ganhasse nada, vamos supor, zerei, nem tive lucro, nem tive prejuízo. Tudo bem, ela não conseguiria investir para poder fazer outros projetos, tá? Mas seria, se fosse uma coisa passageira, eu acho que seria, se for em benefício do brasileiro, para mim estaria tudo bem. Agora, quando você faz uma coisa, um lucro para dar benefício a um grupo de empresário, para poder ter renda, para poder, isso aí a gente não concorda. Então, assim, a política de preços, ela tem que ser, não é só uma coisa fácil de fazer, eu sei que não é fácil, mas que a Petrobras passou de 2003, ela tinha um preço, se alguém quiser pesquisar sobre isso, vai ver que os preços de combustíveis, ele começou a cair de 2000, a Petrobras achou o pré-sal em 2006, o descobrimento do pré-sal foi em 2006. A partir de 2007, começou a cair o preço do petróleo, do preço de combustível, começou a cair. Se você fizer inflação e preço, você vai ver que o preço do petróleo e dos combustíveis caíram. Até 2012, ele teve uma queda, né? Por que isso? Porque se tinha muito petróleo, o valor do petróleo era alto e o preço do combustível baixo. Quando começou a cair essa queda do petróleo, é aí que eu digo, quando você deixa de pagar os royalties, né, aos estados, a Petrobras ganha mais dinheiro. Por quê? Porque você pega o óleo bruto, você não refina e você não tem valor agregado. Para a Petrobras, como empresa, se fosse uma empresa privada, quanto menor o preço do barril, mais ela ganha dinheiro, porque o caixa da Petrobras é sobre a venda dos derivados. Ninguém compra petróleo. As pessoas não compram petróleo. Quem compra petróleo são as refinarias da Petrobras, ou então os outros países. Então a gente precisa do petróleo, do refino, é que a Petrobras puxa todo esse dinheiro, né? O caixa da Petrobras, nesses anos todos, ele nunca deixou de ser menos de que 25 bilhões por ano, né? Então a Petrobras sempre teve essa renda de 25 bilhões, 30 bilhões, oscilando nesse patamar. E isso é muito suficiente para que a empresa, além de ter os investimentos necessários, né, para poder fazer a empresa crescer, obviamente para fazer 6, se eu não me engano, foram 8 plataformas de pré-sal, ninguém tem essa grana de uma hora para outra. Então foi esse investimento, né, esses recursos que foram pegos pela Petrobras, aí ela se endividou para poder fazer essas plataformas, que agora, esse ano, estão entrando em operação, e aí vai dar um fôlego sensacional para a Petrobras. Por quê? Porque agora o petróleo está subindo de novo. Então eu vou produzir mais do que a gente precisa, posso refinar todo o nosso petróleo aqui, a gente só começou a importar gasolina a partir, se eu não me falha a memória, de 2008. De 2006, de 2003 até que nós não importávamos gasolina, a gente vendia gasolina, a gente tinha excesso de gasolina. A gente refinava e dava mais gasolina do que a gente precisava. Diesel e gasolina a gente vendia, o pessoal até dizia, a Petrobras está vendendo gasolina a um preço irrisório, justamente aquela questão de 1,35, né? O pessoal não entendia por que aqui era um valor e se a Petrobras vendia de outro valor. Mas aí só cresceu tanto o Brasil que o nosso consumo de petróleo era em torno de 1 bilhão e 800 mil barris. E isso foi crescendo. Hoje, atualmente, é mais de 3 bilhões de barris por dia. Então, a gente ficou autossuficiente por pequenos períodos, né? A gente era autossuficiente, depois voltou porque o Brasil cresceu e aí ficamos deficientes de novo e começando a comprar petróleo. Inclusive, uma característica interessante. O Brasil, por não ser um país que não tinha petróleo suficiente para o que ele consumia, ele tinha que comprar petróleo de fora. E o petróleo nosso aqui, misturado ao petróleo de fora, fazia com que as nossas refinarias possam refinar. São refinarias baratas, porque são refinarias de óleos leves. Ninguém sabe, mas o pessoal diz, Abreu e Lima foi 3 vezes o valor de uma refinaria que foi feita, né? Tem essa mas eu posso explicar. Na Petrobras, aqui no Brasil, só tem uma refinaria que é para óleo pesado, é justamente Abreu e Lima. O nosso petróleo do Brasil, a grande maioria é óleo pesado. Óleo pesado é como se fosse o seguinte, eu vou fazer uma comparação meio chula, mas porque petróleo é complicado. Eu tenho uma fonte de água limpa e tenho uma fonte de água barrenta.
qual que é mais fácil colocar para poder o consumo humano? É a água barrenta ou a água limpa? Obviamente, todo mundo sabe que a água limpa é só verificar se tem bactéria, que não tem isso, né? É muito mais simples fazer isso. E o petróleo pesado é mais ou menos nesse sentido. Para se refinar um óleo pesado, ele tem vários processos. Ele precisa de filtro, ele precisa de salgadeira, precisa de vários. É como se fosse 3 refinarias em uma só mesmo. E o preço da Abreu e Lima foi nesse valor por isso. Porque é a única refinaria no Brasil que consegue processar óleo pesado. Não tem nenhuma outra refinaria no Brasil que consiga processar óleo que a refinaria Abreu e Lima processa. E por que foi feito isso? Porque essa refinaria foi feita para refinar o óleo da Bacia de Campos, que é um óleo pesado, que foi um dos grandes momentos da Petrobras também, foi a descoberta de Campos, né, os campos de Campos. Agora, assim, pelo não sei porquê, mas o nosso pré-sal é óleo leve. E aí é justamente a refinaria de Prêmio 1 e Prêmio 2, que seria no Maranhão e Ceará, são refinarias simples. É um destilador simples, né? Uma coisa bem simples. Você chega com um produto e só sai diesel, praticamente 90% de diesel, uma coisa fácil de fazer. As empresas que eram capazes de construir a nossa empresa, a essa refinaria, foram desmontadas, né? Assim, os projetos da Petrobras, devido a essa conjuntura aí de roubo, de safadeza entre as empresas e esses gestores da Petrobras, quebrou toda a estrutura das refinarias. Quem é que iria montar? Quem é que faria? Qual é a grande empresa para montar uma refinaria? Refinaria é uma coisa muito complexa, não é simples. A Abreu Lima estava quase toda feita, não se conseguiu fazer o outro trem, então não é simples, não é fácil. É uma mão de obra que não se acha ali, vamos fazer uma refinaria, não é assim. É muito complicado, né? É difícil fazer uma refinaria, não se faz refinaria todo dia. Então, não temos nenhuma empresa hoje capaz de fazer uma refinaria no Brasil. É tanto que o nosso governador aí, que inclusive a gente não concorda, que ele quer trazer uma refinaria da China, né? Fazer essa refinaria aqui. Por que ele vai trazer da China? Porque não tem ninguém que consiga fazer a refinaria aqui. Então, assim, parou por isso. Não temos nenhuma empresa no Brasil capaz de fazer uma refinaria. Não tem. Então, assim, infelizmente, esse golpe, como eu lhe falei, ele veio para desmanchar todos os projetos da Petrobras. E isso impactou muito. A gente sabe que dentro dessas grandes corporações, dentro das grandes empresas, tem indicação política. Inclusive, Pedro Parente é um indicado político, né? Ele não é petroleiro, ele não fez nada na Petrobras, muito pelo contrário, só fez vender, vender. É uma gestão fácil de fazer, vender, vender, vender é muito fácil, né? E todo mundo sabe que quando se vende, né? Se você é vendedora, sabe que tem seus, né, seus benefícios. Então, a gente sabe que tem coisa fedendo aí. Os preços que ele está vendendo, os ativos da Petrobras, são preços assim, eu não sei nem o que dizer, porque, na verdade, é uma coisa que deveria se passar, no mínimo, pelo Congresso para aprovar o que ele está fazendo. Essa gestão, que inclusive estão querendo, saiu, acho que foi agora em dezembro, que estão querendo prender o Manteiga e a Gacha Foster porque baixaram o preço do combustível. É um negócio meio esquisito, mas tem lá, dizendo assim, Ministério Público, se não me falha a memória, Ministério Público é como se fosse assim, denunciando, né, o Manteiga e a Gacha Foster por ter diminuído os preços do combustível, por questão política, não sei o que foi. Só sei que é meio esquisito acontecer esse tipo de coisa pelo Ministério Público. Agora, assim, é complicado. Eu vejo que assim, o que a Petrobras foi no governo Lula e governo Dilma. Se a gente pegar a Petrobras, que era 27 mil funcionários, depois do Fernando Henrique, a Petrobras cresceu para até 85 mil funcionários. Então, a gente teve um salto aí só de emprego direto fabuloso, né? A Petrobras ela foi reconhecida mundialmente por vários projetos, né? Então, assim, a Petrobras ela fez várias revoluções tecnológicas, teve que investir no pré-sal, coisa que nenhum outro país tem. Nós temos a tecnologia, nós temos tudo para ser o operador do pré-sal único. Foi isso que fez a lei, né? A lei do pré-sal ser prevalecida, porque para mexer na concessão
teria que ter um aval já do Congresso de uma forma diferente. Eu vejo que tivemos um avanço, porque são duas formas de se vender petróleo. Ou você faz a concessão ou faz a partilha. E que, inclusive, em todos os grandes países, a partilha foi o que a Noruega fez, né? Então, assim, se você vai entrar dentro de uma concessão, você compra aquele campo com a perspectiva de dizer, ó, aqui temos 100 milhões de barris. Eu faço uma oferta, né, e vou lá gerir aquela seção. Se der mais de 100 milhões, o resto é seu, tá? E se der menos, o prejuízo é seu também. Já na partilha não. Se eu disser que tem 100 milhões e você produziu 50, você vai pagar sobre 50. Se produziu mais de 100, vai pagar também percentualmente mais sobre 100. Então a gente entende que a partilha realmente é a forma mais correta para proteger o nosso petróleo. Então, se você vai ganhar dinheiro, a gente também quer ganhar. Aconteceu isso na Argentina. A Argentina hoje está numa situação financeira cada vez mais grave, né? Eles fizeram a mesma coisa que o Brasil está fazendo, fazendo concessões dentro dos seus campos, e aí o desastre aconteceu na Argentina. Então é por isso que a gente defende que petróleo não é mercadoria, a gente tem que ter uma visão realmente de governo, né, de povo, ele tem que servir para a população. É uma riqueza que não vai voltar, essa riqueza vai embora e não tem como a gente recuperar. Petróleo não nasce como água no solo, é uma coisa que é findável, então a gente tem que aproveitar esse dinheiro e fazer saúde e educação para a nossa população, que é a única saída que eu vejo no futuro próximo seria a educação, e não tem como a gente negar isso para a nossa população, para os nossos filhos, para os nossos netos, deixar esse legado de partilha do nosso pré-sal. A gente pode dizer que o petroleiro ele é uma categoria que é bem mais assim, eu diria, folgada em relação aos outros companheiros que é de outras categorias, né? Porque principalmente quem tem mais anos dentro da empresa. Quem entra na Petrobras de início, se você não tem uma carreira, é complicado, não é fácil, né? Então, ele tem que ter uma disposição de se manter. Só se consegue ter um bom salário na Petrobras se você tiver uma carreira dentro da Petrobras, e é isso que a empresa ela tenta imbuir aos funcionários, que eles se permaneçam, porque os investimentos em um petroleiro são muito grandes, né? Você não acha um petroleiro ali, traga ali um petroleiro para operar uma plataforma, não é assim, né? Então, a Petrobras ela forma o petroleiro, né, desde a sua base, tem várias exigências para se entrar numa plataforma e dentro de uma refinaria. Então o petroleiro é formado dentro da Petrobras. A Petrobras gasta muito dinheiro com isso. Inclusive nessa venda, quando o Pedro Parente propõe vender a Petrobras e os funcionários, todo esse dinheiro foi gasto na formação desses petroleiros, também está indo junto, que não está sendo contabilizado. A gente entende que isso aí também é outro prejuízo, né? Quer dizer, se a empresa quer concorrer com a Petrobras, que traga os seus funcionários, que treine eles, que gaste grana com esse pessoal. Então, essa contabilidade não fecha pelo preço que ele quer vender, é ridículo, né? E a gente não concorda com o que ele está fazendo. E aí, do jeito que está, a Petrobras está dessa enrascada. Se não aumentar o preço, ela não consegue viver, porque a gente está perdendo a estrutura. Como dizia o nosso querido e saudosista aí, mas não morreu, mas o nosso Gabriel, ele dizia que a Petrobras ela só é eficiente se ela for do poço ao poste. Aí, mas como o poste, não é o posto? O pessoal dizia, não, porque a Petrobras também gera energia, né? Teve que comprar inclusive, grandes termoelétricos por causa de quem? Do Pedro Parente. Na época fez um prejuízo imenso à Petrobras, em contratos de gás, na época do apagão, quem sabe conhece Pedro Parente na época do apagão. Ele é craque em fazer essas coisas, né? Então, mais essa agora para o nome dele. Para você ter uma ideia, era tão caro, assim, a Petrobras pagava as térmicas um valor pelo gás que ela não consumia. Assim, a Petrobras ela tinha que pagar uma geração que não tinha sido feita. Ou seja, a Petrobras teve que comprar, inclusive a Termo Ceará foi uma, que ela teve que comprar para
para o prejuízo não ser maior. Então, o valor que ela pagava pela geração que não tinha, ela disse, ó, desse jeito é melhor eu comprar a termo do que eu ficar pagando dinheiro aqui para uma termo que não funciona. Isso foi o contrato que o nosso querido, né, Pedro Parente aí fez em benefício dos empresários que fizeram e ganharam muito dinheiro, né, nessas construções de térmicas. Então, foi dessa forma que a Petrobras entrou na gestão de térmica. Já estava planejado, né, pela federação, como eu falei anteriormente, que nós estávamos já preparando as assembleias e em alguns locais os seminários de greve, de qualificação de greve, justamente para a gente definir qual seria a linha da nossa greve, se era com parada de produção, se era, né, com redução de produção, toda essa estratégia está sendo feita, né? E aí, nessa conjuntura toda, poxa, por que a gente não faz um alerta da Petrobras, avisa a Petrobras que a gente vai entrar em greve por tempo indeterminado, porque aí, aquela história, vamos conversar para que a gente possa entrar num acordo e depois dizer que os funcionários da Petrobras não avisaram. Então essa foi a decisão, a gente entrou aí com todos os sindicatos, os 13 sindicatos da federação, a gente fez a reunião e decidiu dessa forma, a gente fazer uma greve de advertência, dizer que se a Petrobras não quiser conversar nesses 3 dias com a federação e com os seus sindicatos, a gente está preparando uma greve a partir do dia 12 aí, já definindo o dia de uma greve por tempo indeterminado. A gente sabe também que a população já está sofrida com essa questão dos caminhoneiros, justamente a gente apoia plenamente aí os caminhoneiros, porque eles não conseguem trabalhar com o preço de diesel que está. E para não dizer que a gente está na carona do caminhoneiro, a gente fez somente essa greve de 3 dias por tempo determinado, né? Mas que a gente vai no intuito não só de baixar o diesel. A nossa meta do petroleiro é fazer com que o preço de combustível seja viável para a população brasileira. A gente quer que o Pedro Parente acabe com essa política, porque a tendência do petróleo é subir, não tem como sair disso. Segundo os cientistas, agora eu vou falar um pouco de física, eu também estudo física, e ele diz o seguinte, esse ano, né, que o Sol tem um ciclo de 11 anos, e esse ano e o próximo ano serão 2 anos de baixa atividade solar, e que o frio no norte será intenso nesses dois anos, nesse ano e no próximo ano. E o consumo de energia será muito grande. E aí o petróleo será uma das fontes e é por isso que o preço dele a cada dia só aumenta. Não se esqueçam que o petróleo já chegou a $120 o barril. Então a gente tem que pensar no futuro próximo e a tendência do mercado está lá. Há quanto tempo o petróleo só sobe? E aí a gente sabe que isso vai aumentar. O frio vai vir daqui a pouco lá no norte e vai ser o consumo desenfreado. Está subindo porque o pessoal está começando a fazer reserva, que sabe que vai precisar nesse outro inverno que vai ser intenso. E não sou eu que estou dizendo isso, são cientistas, né, que dizem que vai ser muito frio. Nesse ano passado o Japão já foi meio metro lá de neve, coisa que há mais de 30 anos não tinha acontecido. E eles tiveram que queimar muito petróleo lá, né, muito gás para poder aquecer a cidade. E esse ano será novamente da mesma forma. E a gente sabe que o preço do petróleo só vai disparar, não há saída. Agora, a boa notícia é que o Brasil em breve será autossuficiente por longo tempo, pessoal, por longo tempo, com essas 5 plataformas entrando em operação. A redenção do Brasil será o pré-sal, coisa que o próprio Pedro Parente disse, vocês endeusaram muito os pré-sal, né? E assim, a gente sabe que ele não é, eu acho que ele não tem culpa, que ele não é do mercado, ele não é petroleiro, né? Ele é um cara de mercado, só quer dar lucro mesmo, ele é muito eficiente nessa história de lucro, né? Está recuperando a Petrobras, agora da forma com que ele diz que está recuperando, a gente não concorda. Está tirando a Petrobras da nossa mão, que é do povo brasileiro, e entregando para o mercado internacional. E é essa luta que a gente vai fazer. E a gente sabe que o petroleiro, nós, e eu com toda a convicção, sabe que defender o Brasil é defender a Petrobras, é a mesma coisa. Então, quando a gente está defendendo a Petrobras, a gente está defendendo o Brasil, está defendendo o povo brasileiro,
E a nossa luta é para baixar os preços, não só de diesel, mas de gás, gasolina, todos os combustíveis, todos. Aí sim nós poderemos novamente, e a grande saída foi o desenvolvimento do Brasil, foi através da Petrobras, e dessa forma a Petrobras será de novo a empresa que vai dar um salto de volta para o nosso desenvolvimento. Eu tenho convicção, é só deixar os petroleiros trabalharem, eles vão fazer toda a gasolina, todo o diesel que seja necessário. Pequenos investimentos, coisa que o Pedro Parente não está mais fazendo. Mandou reduzir a carga, mandou parar a produção de diesel e gasolina no nosso país para poder comprar de fora. Isso a gente não aceita, a gente não concorda e a gente precisa que o petroleiro volte a trabalhar para dar ao povo brasileiro dias melhores, porque com energia, água, na sua casa qualquer um faz qualquer coisa. Então a gente sabe que petróleo não pode ser uma gestão de uma empresa privada, é uma coisa estratégica para qualquer país do mundo. Petrobras, petróleo, aliás, ela não é só a questão não tem só a questão de combustível. O petróleo, ele gera mais de 3 mil produtos, ou seja, aqui dentro desse estúdio, com certeza, não tem uma coisa que não tenha petróleo junto. Então a gente sabe, petróleo é hoje o bem e a commodity mais vendida no mundo, todo mundo quer petróleo, grandes guerras são feitas por ele, e a gente sabe que a gente tem que defender esse petróleo e esse pré-sal que foi assim a maior descoberta. Hoje a tecnologia é tão alta que acha-se que para achar outro reservatório de pré-sal desse que nós achamos aqui no Brasil, vai ser no mínimo 150 anos. A tecnologia é tão alta para achar petróleo hoje, que para achar um reservatório igual ao nosso, talvez daqui a 150 anos se ache. Então essa fronteira do pré-sal no Brasil é uma coisa mandada por Deus para a gente, né? Nosso povo sofre muito, nosso povo merece dias melhores e o petroleiro quer participar, quer fazer com que o nosso povo crie orgulho de ser brasileiro, né? É isso que a gente precisa. Contexto Geral entrevistou o presidente do Sindicato dos Petroleiros do Ceará, Jorge Oliveira.